Falar sobre saúde mental, eu acho que é uma obrigação, né? A gente está vivendo aí mais de 6 meses de uma avalanche de informação, de muita mudança. Na verdade, eu acho que a pandemia já tem o quê? 9 menos 2, 7 meses, né? E a gente sabe que isso tudo tem causado muitos males e muitos efeitos psicológicos. Já a gente vai conversar sobre resiliência. A gente vai precisar entender que a gente pode e precisa desenvolver a resiliência. Mas antes, vamos acompanhar aqui. A palavra resiliência tem sua origem no latim, resilire, que significa voltar atrás. Na física e na engenharia, o termo sempre foi aplicado para definir a capacidade de um material de retomar sua forma original depois de ter recebido uma pressão sobre si. Em relação à capacidade humana, ser resiliente tem a ver com a habilidade que cada um de nós tem de lidar com os próprios problemas, de superar momentos difíceis e situações adversas. E como material resiliente da física, não ceder à pressão. Quem é resiliente é capaz de entender a complexidade de uma situação e colocá-la sob perspectiva, dentro do contexto atual e a longo prazo. Um indivíduo com essa característica também consegue improvisar e adaptar-se a situações novas, mesmo que não sejam as que ele esperava. Conforme explica o manual do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard, desenvolvido para ajudar a contornar os problemas provocados pela pandemia, a resiliência não é exatamente algo com que nascemos. Ela é construída ao longo do tempo, à medida em que as experiências que temos interagem com nossa composição genética individual e única. Espécie de elasticidade emocional, a resiliência tem a ver com autocompaixão, criatividade, otimismo e bem-estar. Mas como florescer essa habilidade enquanto somos sucumbidos pelo estresse prolongado? Esse é o desafio, né? E para nos ajudar a desenvolver a resiliência, é que a gente conversa com quem entende. Ele é neuropsicólogo, consultor em gestão do estresse, tem uma formação muito ampla, muitos cursos em Harvard, está sempre nos ajudando a entender melhor o funcionamento da nossa mente. Doutor Armando Ribeiro, como vai via Skype? Tudo bem? Olá, que saudade de estar aí, ganhar aquele abraço da Cláudia, daquela equipe maravilhosa. Eu também. Sabe que olhando assim você na tela, ficou muito interessante, porque você tá com um fundo, eu não sei se é um espelho, mas tá parecendo que você tem uma coroa atrás. Olha lá. Oh, meu Deus. Então. Olha lá, é um quadro. Olha lá como ficou interessante. É bom. Estou te vendo para estes momentos. Muito bom. Relevante. Vamos lá. Doutor Armando, muito bom poder conversar contigo sobre resiliência, porque eu sei que você entende sobre esse assunto, assim como entende de tantos assuntos que envolvem a psique humana. A gente já viu que resiliência não é uma habilidade inata, a gente precisa desenvolver. Como desenvolver a resiliência? Perfeito, Cláudio. Nada mais importante do que eu acho que falar de resiliência no Dia Estadual de Combate ao Estresse, que se comemora no dia de hoje. Quando a gente fala de estresse, a gente está focando a nossa atenção nas tensões e adversidades que levam, né, esse dia a dia, na escola, no trabalho, nas dificuldades de casa, e que muitas vezes a gente fala e cita sobre as consequências do estresse negativo sobre a nossa fisiologia e a nossa mente. Mas é importante a gente não esquecer que, na contrapartida do estresse adverso, negativo, existe esse conceito, existe essa capacidade, né, dos materiais, humana, emocional, da gente crescer e da gente se fortalecer, né, mediante o enfrentamento positivo de situações negativas ou que colocam, né, a nossa existência sob ameaça, sob tensão. Então, nada mais importante nesse momento, né, de enfrentamento à pandemia, uma vez que tanto a Organização Mundial de Saúde, associações médicas brasileiras e internacionais falam, né, mostram que a quarta onda da pandemia
seguramente são os transtornos mentais. E falar, né, sobre resiliência significa a gente considerar quais são as principais conclusões dos estudos científicos sobre como ensinar e ajudar pessoas, os nossos filhos, os nossos amigos, né, a nós mesmos, para que a gente possa, ao invés de desenvolver o estresse pós-traumático, desse tempo decorrido, né, de enfrentamento da pandemia, que a gente possa ter, sim, um crescimento pós-traumático, que todos nós possamos sair, né, desta pandemia num futuro próximo, né, talvez mais atentos àquilo que faz a vida valer a pena, atentos os pequenos detalhes que chamamos de milagres, né, milagres cotidianos, que fazem com que essa vida, né, se torne uma vida tão preciosa, tão significativa para todos nós. Foi mencionado na matéria, né, sobre alguns estudos de Harvard, e foi de lá que eu trouxe essa área de estudo, né, da resiliência, e um dos principais resultados ilustra de que relacionamentos afetivos positivos seria o principal fator, né, que modula a nossa capacidade frente ao crescimento, né, no enfrentamento, né, na forma que lidamos com as dificuldades do dia a dia. Então, construir, tecer uma rede de suporte social que seja positiva, que seja autêntica. Não adianta contar aqueles milhares de amigos na rede social que no final das contas, às vezes, é só número. Então, a gente está falando de pessoas que realmente podem nos socorrer ou podem estar próximos nesse momento de maior vulnerabilidade emocional. Então, construir uma rede de suporte social autêntica, positiva e, principalmente, aprender a ressignificar, a mudar a nossa percepção sobre o evento negativo. Então, muitas vezes, nós percebemos o evento negativo como algo duradouro, como algo que não vai mudar ou que a gente não vai ter condição de enfrentar. Apenas a mudança da forma da gente perceber, né, esse evento catastrófico como uma maneira mais racional, do tipo, quais são os nossos recursos agora? Estamos com dificuldade no trabalho, estamos com dificuldade na educação, estamos com dificuldade de recuperarmos a rotina do dia a dia, mas o que está no nosso controle? O que está nas nossas mãos? Principalmente, a gente lembra de se conectar aos presentes do dia a dia, né? Ao sol, ao tempinho mais frio que permite um cobertor, ao sol que permite, né, ver um jardim, ver uma flor. Então, são detalhes que vão contabilizar no final essa equação de fazer com que algumas pessoas não adquiram o estresse pós-traumático e que floresçam mediante todo o enfrentamento de uma situação que é compartilhada por todos nós, né, levando esse crescimento emocional. Então, não basta sofrer. Isso daí, muitas vezes, é parte inevitável da vida. Ter desafios, mas como nós vamos dar sentido e significado? Que propósito nós enxergamos, né, ao lidarmos com o desafio do dia a dia? É isso que nós precisamos de nos atentar. E falar de resiliência significa prestar atenção de que não só temos a dor e as provações, mas temos algo que nos permite nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais humanos, nos tornarmos mais apaixonados pela experiência de crescer e evoluir, né? De nos tornarmos mais cristãos, de nos tornarmos mais espiritualizados, no momento onde a gente tem a busca do conhecimento científico, né, para o enfrentamento da pandemia, como exemplo, mas também assim, a busca de significados da nossa existência, né? Todos nós tivemos que mudar uma série de rotinas do dia a dia. Ninguém continuou fazendo as mesmas coisas. Não era indicado, né? Não era possível. Como cada um, né, depois de tantos meses de provação, como que cada um de nós está saindo deste momento?
ainda mantendo o distanciamento social e todas as boas práticas de segurança, né? Como que a gente está se tornando uma pessoa melhor? E a resiliência fala e ela foca nisso, né? Como nos tornamos pessoas melhores ao abraçarmos os desafios do dia a dia, de forma a agradecer a oportunidade de ver um programa como o da Cláudia, que tanto nos inspira e traz palavras de alento, palavras de coração, né? Palavras extremamente edificantes. Os profissionais que aí apresentam, a Cláudia escolhe muito criteriosamente, né? A gente vê o cuidado da produção, quando faz o contato. Olha, é um momento, é sempre muito... Esses bastidores são incríveis, né? As pessoas muitas vezes não têm ideia de como que é o trabalho de bastidor, de escolher o especialista para o momento certo, para a hora certa. E eu digo que falar de resiliência significa enxergar a luz no fim do túnel, enxergar que existe saída, independente dos nossos problemas e dificuldades. Ninguém está agora, né, numa maré mansa. Todos fomos provocados, né, a sair da nossa zona de conforto para lidar com as adaptações necessárias. De novo, no trabalho, na educação, na própria família, né, nos ganhos, muitas famílias brasileiras tiveram uma redução de ganhos, né, importante, considerável, mas assim, será que isso também não pode se tornar numa lição de vida para perceber que talvez o maior tesouro é o tempo que ganhamos, né, ao ficarmos dentro de casa? Eu escuto de muitos pacientes, Cláudia, que começaram a ficar mais tempo com os filhos, começaram a perceber uma florzinha que estava no canto de casa, que ela existia, né? Começaram a recuperar certos laços de amizade, mesmo via online, né? De uma forma talvez a tentar e o menor consumo, a menor saída, toda aquela loucura que fazia parte do nosso dia a dia, talvez a gente tenha a oportunidade agora de escolher novos caminhos. E de que, uma vez vencido todo esse cenário da pandemia, que a gente tenha a chance, em termos de sociedade, a buscar caminhos mais edificantes, caminhos que construam uma existência emocional de maior significado e valor. Perfeito. Muito bom te ouvir, muito bom aprender contigo, poder entender que a gente pode desenvolver mais resiliência, né? É interessante que o desenvolvimento da resiliência tem muito a ver com a gente, com a nossa atitude. Foi ótimo. Obrigada, doutor Armando Ribeiro. Até a próxima. Um super beijo. Vou passar seus contatos aqui. Armando RNN. Armando RNN. Diferente dos objetos, né, que a gente estava vendo na matéria, a resiliência é voltar ao formato original sem fazer nenhum esforço, né? Porque o objeto, ele volta ao formato original sem fazer nenhum esforço. A gente precisa fazer esforço. É muito mais em relação a gente ir. Porque você vê que ele fala da rede de relacionamento, né? Então é da gente fazer uma ligação, é da gente procurar um amigo, é da gente bater um papo, mesmo que mantendo a distância, né? Porque a gente pode fazer isso pelo telefone, pode fazer isso através do Facebook, mas a gente sabe que precisa ir, precisa se dar a chance de olhar para fora, abrir a janela, deixar a luz entrar, sair para fora, olhar a flor, parar um tempo para admirar, curtir a vida de outra forma. Saia da zona de conforto e treine a sua resiliência. Vai valer a pena, tá bom?